Boa tarde, pessoal. Me ouvem? Sim, professor. Boa Opa, tarde. Érica. Tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje, dia 14 de abril de 2023, são agora 17 horas e 3 minutos. Estamos aqui para a nossa terceira aula da trilha do EP1. Hoje nós falaremos sobre contestação. Pois bem, vamos fazer aquele recordar e viver básico, né? A autora, a parte autora, provoca o Poder Judiciário, mediante o protocolo da petição inicial, ali demandando, ali fundamentando os seus pedidos e sua causa de pedir. Nós comentamos no nosso último encontro do artigo 319 e do artigo 320 do CPC. No artigo 319, você tem o que deve constar na petição inicial, e no artigo 320, a necessidade do protocolo, junto à mesma, de documentos essenciais à propositura da demanda, à análise do caso. Nesse momento, a parte recolheu as custas ou solicitou gratuidade de justiça. No nosso caso concreto do último encontro, né, eram duas crianças e uma mãe, a mãe representando as crianças, não como parte. As crianças passando alguma necessidade em razão da ausência de dinheiro, a mãe era estagiária, e aí eles peticionaram contra o pai solicitando gratuidade de justiça. Considerando que essa gratuidade fora deferida, o juiz dará um despacho dizendo cite-se ou cite-se o réu. E o réu, como você aprendeu lá em TGP, fase de conhecimento, ou se você fez processo civil 1, mas vocês, via de regra, são do currículo Aura, então você fez TGP em fase de conhecimento, passando por uma daquelas formas de citação tradicionais do Código, o réu é encontrado, citado, então ingressa na demanda. Uma vez citado, ele poderá oferecer contestação. Contestação é a forma de defesa do réu. Vamos juntos. Artigo 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias. Primeiro ponto que você precisa ter em mente para você não cometer gafes jurídicas. A ação de alimentos que nós vimos no último encontro, ela é proposta. Então, fulano e ciclano, representados por sua genitora, qualificação, vem por seu advogado, escritório endereço tal, onde receberá intimações, propor a presente ação de alimentos em face de fulano, que é o pai, blá, 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 blá. O verbo lá é propor. O verbo aqui não é propor, é oferecer. Então, fulano, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem por seu advogado apresentar contestação? Não. Propor contestação? Menos. Interpor, opor, impetrar, não erra o termo. Ok? Não erra o termo. Contestação é oferecida. Nota que o código diz para a gente que essa contestação virá por petição. Por quê? Porque ele está dizendo que não é verbal. Quando você fala de outras searas, como, por exemplo, o JEC, o Juizado Especial Cível, lá da Lei 9.099, você até pode eventualmente contestar verbalmente, mas na prática isso não acontece.
Mas no processo civil pelo rito comum, ou na ação de alimentos, que tem um rito especial, não tem problema, você fará isso por escrito. Bem-vindo, Jorge. E aí, o artigo 315 te dá o prazo, a maneira de contar o prazo, né? Porque o prazo é de 15 dias, é a regra geral de prazo processual, normalmente são 15 dias. Contestação em 15 dias, apelação em 15 dias, agravo de instrumento em 15 dias, recurso especial, recurso extraordinário e tal. Mas, embora a contestação não seja um recurso, ela segue a mesma praxe de 15 dias. Note que o artigo 335 não fala isso, mas são sempre dias úteis, ok? Exclui-se aí sábado, domingo, feriado, ponto de facultativo do judiciário, etc, etc, etc. Dá uma média de 3 semanas para você se manifestar. E ele te ensina a calcular a data inicial. Mas não é sobre isso. Isso você já aprendeu em TGP. Como eu falei lá atrás, essas coisas que eu coloco para você é só o recordar e viver. Aí eu trouxe para você, especificamente no caso de alimentos, olha só a regra da Lei 5478. O escrivão, dentro de 48 horas, remeterá ao devedor a segunda via da petição ou do termo, juntamente com a cópia do despacho do juiz e a comunicação de hora de audiência de conciliação e julgamento. Parágrafo 1º. Na designação da audiência, o juiz fixará prazo razoável que possibilite ao réu a contestação da ação proposta e eventualidade de citação por edital. Olha só. Quando a lei de alimentos foi feita, e perceba que ela é bem velha, cadê? Ela é de 1968, ela é mais antiga que todos nós. Quando ela foi feita, o legislador não deu um prazo para contestar. Ele diz que o juiz fixará um prazo razoável. Desde antes do CPC de 2015, no nosso código anterior, a Justiça, na área de família, tem utilizado o prazo de 15 dias. Então, nós utilizamos o prazo de 15 dias ainda hoje. O mandado de citação, um processo de alimentos, ele fará menção à lei de alimentos, mas também fará menção ao CPC e fixará o prazo de 15 dias, tá bom? Cuidado com anacronismos, cuidado com lei muito antiga, porque às vezes ela está um pouco desatualizada, como é esse caso. Trouxe por bem só para você conhecer, caso você não tenha estudado isso especificamente quando estudou direito das famílias, esse prazo processual, etc, etc, etc. Normalmente nas aulas de direitos das famílias, nós focamos muito na parte material, deixamos um pouco de lado os prazos processuais, coisas assim. Mas vamos lá. 2 princípios que regem a contestação: eventualidade e impugnação especificada dos fatos. Mais uma vez, não estou te trazendo nada de novo, mas a gente vai para aquele recordar e viver que você tanto gosta, né? Eu digo ali para você nesse PowerPoint, e como sempre, esse PowerPoint será depois disponibilizado no grupo do EP1 da ilha, se você é da ilha, ou seu coordenador ou coordenadora enviará para você no seu grupo de times, tá? Não precisa ficar preocupado nem preocupada com isso. Eu digo ali que o princípio da eventualidade. Cadê? Na eventualidade de não ser acolhido um primeiro evento, passar ao segundo, ao terceiro e etc. O que isso quer dizer? A defesa é concentrada em uma petição. Pensa assim, Jorge. Imaginemos que o réu foi citado, mas houve algum vício na citação dele. Ou então, melhor dizendo, vamos facilitar o exemplo nesse momento. Não é momento de dificultar. O réu foi citado, mas ele já havia ingressado com uma ação de oferecimento de alimentos antes, ok? Ele entende por bem que esse processo aqui vai ter o mesmo objeto daquele outro. Esse aqui deveria ser extinto. Então ele bota uma preliminar pedindo a extinção.
Ele foi citado em um determinado foro que não é o do domicílio do menor. E o processo está correndo em um local que não o domicílio do menor. Por quê? Porque, sei lá, a mãe trabalha em outra comarca. Então, ela achou mais fácil fazer a ação e distribuir nessa outra comarca, que é onde ela trabalha, e não onde reside a criança. Porque ela pensou, no dia da audiência eu vou estar perto do trabalho. Alguma coisa assim. Então, ele vai alegar ali uma preliminar de incompetência territorial, pode ser? Imaginemos que a petição inicial é contraditória. Por quê? Porque na petição inicial, em um momento, a parte autora faz menção a 20%, em outro momento ela faz a 15%, em outro momento ela faz a 25%, e aí o réu não sabe bem do que ele está se defendendo, está confuso. Ele pede, então, que o juiz determine a intimação da parte para retificar, para substituir, sanando essa dúvida, ou indefira a petição inicial, uma vez que ela está contraditória e é impossível de se contestar dessa forma. Tudo isso são defesas processuais, são defesas preliminares. O que isso significa? Que são defesas nas quais nós não estamos discutindo o mérito do processo. Se vai ou não pagar e se pagar, quanto vai pagar. Nós estamos discutindo questões que podem levar a ou um declínio de competência ou a extinção do feito, mas meramente formais, processuais. Então, imaginemos que ele alegou essas coisas. Ele deixa de se manifestar quanto à porcentagem. Se o juiz entender por não acolher as preliminares dele, ele não contestou o pedido. Então, ele não vai ter um prazo para fazer uma nova contestação. Isso é o princípio da eventualidade. Na eventualidade de Vossa Excelência não entender dessa forma, passa-se agora a discutir o mérito. É assim que a gente faz na vida real. Então, eu digo para o juiz, a petição inicial é inepta. O processo tem que ser extinto. Pá, essa é a minha preliminar. Caso Vossa Excelência assim não entende, passa-se agora a defesa de mérito. Aí você coloca lá, do mérito, do valor, da relação, etc, etc, etc. Entende? Em um momento, questões procedimentais, processuais, em outro, defesa meritória, sempre nessa ordem. A defesa processual, Érica, nós chamamos de defesa preliminar, porque ela será antes. Por quê? Porque se você tem uma defesa processual que importa a extinção do feito, o mérito não chega a ser discutido. O processo é extinto sem discutir o mérito, na forma lá do artigo 485 do CPC, que você tanto gosta. O processo será extinto sem resolução nos seguintes casos. São sempre questões processuais, procedimentais, formais. Depois a gente discute o mérito. Isso é o princípio da eventualidade. Eu vou impugnando um determinado tópico, não sendo o caso, eu vou impugnar outro, não sendo o caso, eu vou impugnar outro, e por aí vai. Já o princípio da impugnação específica ou impugnação especificada dos fatos é o seguinte: tudo que o autor falou, tudo que a parte autora falou, eu tenho que me manifestar. Se ele fala algo e eu não especificamente faço menção àquilo, é como se aquilo fosse verdadeiro, porque eu deixei de falar sobre aquilo. Então, quando eu falo de eventualidade, para você nunca confundir os dois, embora eles sejam obviamente muito próximos, a eventualidade é: a minha defesa é X, mas caso esse raciocínio não seja acolhido, a minha defesa será Y. Na eventualidade disso não dar certo, eu quero aquilo. Hoje eu queria comer pizza, mas na eventualidade da pizzaria estar fechada, vamos comer carne. Isso é o princípio da eventualidade. Já o princípio da impugnação específica, não. Tudo que se falou, eu tenho que rebater.
Então, se você falou que sofreu assédio moral e a empresa não falar de assédio moral aconteceu. Direito do trabalho. Se eu falo que nós temos que partilhar o patrimônio no divórcio porque é uma casa, um carro e uma moto, e eu falo só da casa e do carro, não falo da moto, então a moto está certa, na forma da inicial. Eu tenho que impugnar todos os pontos, top a top. Perfeito? Pois bem, aí eu sigo comentando, mais uma vez, gente, sintetizo. Isso aqui é só para reforçar. Você teve aula disso tudo, tá? Eu falo sobre como funciona a revelia, caso o réu não apresente regularmente sua contestação. Eu falo que a contestação é uma peça facultativa, porque ela não é imposta ao réu. Inclusive, tem uma questão muito legal no banco de questões, no BDQ, que diz algo mais ou menos assim. Fulano entrou com uma ação contra o banco e o banco não contestou. Então, seu advogado se manifestou pedindo a condenação do banco por ato atentatório à dignidade da justiça. Gente, o efeito de não contestar é tudo aquilo que o autor alegou razoavelmente verídico é verdade nos autos do processo. É a chamada verdade processual. A não ser que o autor tenha inventado algo muito estranho, o juiz vai entender que ele falou a verdade, ele ganhou e é isso aí. Sofri danos morais no importe de 2.000 porque fiquei sem geladeira. A empresa não falou nada. Então, você sofreu danos morais no importe de 2.000, tá tudo bem. Sofri danos morais no importe de 40.000 porque fiquei 2 dias sem geladeira. Não, não é razoável. O juiz não está de forma nenhuma obrigado a concordar com você. Aquilo que for razoável, presume-se, perceba o termo, presume-se verdadeiro. Não é que seja verdadeiro. Ok? Pois bem, isso é o efeito da ausência de contestação. Aí eu vou falando sobre fatos, se as provas forem verossímeis, etc, etc, etc. Aí eu te dou um recordar a viver, né? É hora da revisão sobre fatos impeditivos, fatos extintivos, fatos modificativos. Lembra disso? Não, não lembro. Tá. Ônus da prova. Ao autor compete a prova do fato constitutivo do seu direito. Ao réu compete a prova do fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Lembram disso? Você estudou isso como distribuição estática do ônus da prova. Como se distribui o ônus da prova normalmente, a regra geral. Pode ser, eventualmente, diferenciado, por exemplo, numa inversão de ônus da prova, numa redistribuição dinâmica de ônus da prova, etc, etc, etc. Cito exemplos sobre direito material e tudo mais, só para você revisar. Isso aqui tudo é revisão. Ó, 1, 2, 3 páginas e meia aproximadamente, é só revisão. Nada que você não tenha visto em TGP, salvo, eventualmente, quando eu falo de prazo em ação de alimentos, que talvez você não tenha estudado o direito processual da ação de alimentos. Só isso. Aí vem o caso em si, que é o que eu quero conversar com você. Lembra do caso de semana passada? Então, qual era o caso? Tinha 2 crianças, João e José. Eles são filhos de Carla e de Maria. Maria procura o seu escritório e te fala: poxa vida, o pai saiu de casa, deixou meus filhos à míngua, eu sou estagiária, ele tem dinheiro, eu preciso de dinheiro, meu filho tem um problema de saúde, está aqui o laudo médico, estão aqui as nossas contas, me ajuda. Aí você foi o advogado ou advogada das crianças. Hoje é o mesmo exemplo, é a mesma história, só que é o contrário. Outra pessoa foi advogado ou advogada das crianças e você foi procurado ou procurada pelo pai. E agora ele contou uma versão. Carlos, pai de João, 8 anos, e José, 4 anos, ambos brasileiros, encerrou de forma repentina seu relacionamento com Maria, mãe das crianças.
tendo o genitor deixado o lar comum no centro do Rio há cerca de 6 meses. Ele falou, ela falou isso para você, não falou? Você, entre aspas, na outra aula. Pois é. Só que olha a diferença. Durante este período, a despeito de dificuldades financeiras em razão de deixar o lar comum, o que fez por ter descoberto o relacionamento extraconjugal de sua ex-companheira com outro homem, nunca deixou de efetuar pagamento de valores que entendia devidos para a ex-companheira. Ela, quando te procurou no escritório na semana anterior, disse o quê? Ele foi embora, ele abandonou a gente, ele não falou nada, a gente está passando fome. Qual é a versão do pai? Eu saí de casa porque eu fui traído e eu nunca deixei de pagar. Informa que reside no momento na casa dos pais, tendo colaborado com as despesas, sobretudo em razão dos gastos de sua mãe, Dona Fernanda. Quem é Dona Fernanda, então? Mãe do pai. Dona Fernanda é a avó das crianças, que precisou amputar a perna direita em razão de complicações com diabetes. Diz ainda que deixou de laborar no período noturno há 3 meses, o que fez com que o seu salário, que era de 4.350, já reduzidos os descontos legais, caísse para R$ 3.262,50. Opa, ela tinha te entregue anteriormente um contra-cheque de cerca de 6 meses, nesse valor. Ele está te dando um contra-cheque atual, um valor menor, e explicando por que reduziu o salário. Ocorre que, quando informou a redução do salário para Maria, a mesma não aceitou a redução no valor que depositava para os filhos, visto que, em razão da saúde da própria mãe e da redução salarial, passou a depositar R$ 816 somente, aproximadamente 25% de sua renda atual. Ou seja, Maria nos enganou, não nós, né? Porque se você tivesse advogado para ela, você não poderia advogar para ele. Mas faça o paralelo com aquela história. Ela disse que ele não dava nada. Ele está dizendo, não, não. Há 3 meses meu salário caiu e há 3 meses eu estou depositando 25% de tudo que eu ganho para as crianças. Lhe entrega a citação, informando que deverá comparecer à audiência de mediação, que ocorrerá em 40 dias, constando no referido documento que, caso não haja acordo, deverá, no mesmo ato, apresentar defesa técnica. Ou seja, o juiz, nesse caso que eu estou te narrando, disse: pai, em 40 dias tem uma audiência. Você tem 40 dias para juntar sua contestação no processo. Tal documento informa ainda que não foram concedidos alimentos provisórios, embora conste no mesmo a possibilidade de revisão da decisão na própria audiência. Porque no nosso último encontro nós falamos sobre alimentos provisionais, o pedido de tutela na ação de alimentos. Só que aqui, nesse exemplo, o juiz deu a gratuidade para a mãe, mas não concedeu alimentos. Ok? Lhe apresenta, por fim, uma planilha de gastos atual, contendo, além das despesas que possui consigo, os valores gastos com Dona Fernanda, que é a mãe dele. Considerando apenas as informações expostas, elabore na qualidade de advogado da parte a peça cabível, blá, 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 blá. E eu te trago os fundamentos. Vamos lá. Você vai elaborar uma contestação. Vou te dar 2 opções. E eu acho as 2 interessantes. Se você tem um colega ou uma colega de classe do EP1, você pode fazer uma proposta para essa pessoa. Você vai contestar a petição inicial que ela fez na semana do conteúdo anterior, não foi exatamente semana passada, mas vocês entenderam, né? No segundo encontro da trilha do EP1, você vai contestar a petição dela, ou você vai contestar com base só no que está aqui. Qual a vantagem de cada hipótese? Se você contestar só com base no que está aqui, você está simulando uma contestação de exame de ordem. Você está treinando para a OAB. Isso é válido. Se você pretende fazer a sua OAB em direito civil, ok? Se não, não vai fazer diferença.
Só que eu acho mais interessante, considerando a natureza do NPJ, contestar a petição inicial do seu colega. Sabe por quê? Porque aí se aproxima da realidade. Você terá uma petição inicial de fato, que não foi você que fez, para que você conteste. Do ponto de vista prático, longo prazo, prática profissional, eu acho mais interessante. Mas eu te dou essa opção. Ok? Você tem essas duas escolhas. Se você for contestar a petição inicial do seu colega, você já terá muitas informações nos autos. Então, fica mais fácil visualizar. Mas se não, vem comigo. O genitor deixou o lar comum no centro do Rio há cerca de 6 meses. Se era o lar comum, onde é que está tramitando esse processo? Num juízo de uma vara de família do centro. Eu estou te dizendo qual? Não. Mas você sabe que está num juízo de vara do centro. Então, ao juízo da vara de família da comarca da capital do Rio de Janeiro. Endereçamento, uma moleza. Como já existe uma ação, embora a questão não te diga o número de um processo, você sabe que existe um número de processo ali em cima. Então, embaixo da qualificação, ficará o número do processo. Então, autos do processo, número, 3 pontinhos. Ok. Aí você vai qualificar o Carlos. Mas você não tem a qualificação do Carlos. Você tem duas opções, igualmente válidas. Você pode qualificar ele normalmente. Carlos. Nacionalidade, 3 pontinhos. Estado civil, 3 pontinhos. Profissão, 3 pontinhos. Portador da cédula de identidade, 3 pontinhos. Você não tem esses dados, mas está mostrando que você sabe. Só que já existe um processo, né? Você também pode colocar Carlos, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, movido por João e José, representados por sua genitora, Maria. Você não precisa se preocupar em gravar o que eu estou falando. Além da aula estar sendo gravada, você vai receber isso posteriormente num modelinho de gabarito, etc. É só o raciocínio que a gente está dilapidando aqui. Vem por seu advogado, OAB número, 3 pontinhos, um escritório profissional na 3 pontinhos. E aí? O que ele vem fazer? Artigo, cadê ele? 335. Oferecer a presente contestação pelos fatos e fundamentos que passa a expor. E aí você começa a desenvolver a sua narrativa. O que é importante você saber? Vamos lá. Desce, 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 desce. Vamos lá. Dos fatos. O réu é pai dos autores, conforme certidão já constante nos autos. Você está contestando a petição do seu colega? Tá? Então vamos lá. Mais ou menos, tá? Diferentemente do que fora alegada pelos autores, mas as crianças alegaram? Claro, eles estão representados por sua mãe, mas eles são os autores, então foram eles que falaram juridicamente. Diferente do que for alegado pelas partes autoras, o réu não abandonou ou os deixou em necessidade. Convém esclarecer que, 2 pontos, tem uma armadilha aqui para você treinar. Eu estou discutindo o quê? Alimentos. Faz alguma diferença para o direito patrimonial? Crianças, pai.
Faz alguma diferença a mãe ter traído o pai? Nenhuma. Preciso perder tempo falando isso? Não. É de bom tom que eu não fale sobre isso? Exatamente. Aí você vai falar, Érica, mas por que eu não vou falar isso? Porque você está só atacando desnecessariamente. Perceba que não é errado, do ponto de vista técnico, você fazer isso. Você pode fazer isso. Mas pensa do ponto de vista processual. Isso não adianta no processo, porque isso é irrelevante. É tão relevante saber que a mãe traiu o pai quanto saber que choveu ontem para os autos. Não faz diferença nenhuma. É uma deselegância, uma descortesia. Você está só tumultuando os autos, porque a mãe vai querer se defender, aí vai virar uma discussão moral, não uma discussão dever de prestar alimentos. Isso será objeto de discussão em audiência, ou seja, só vai gerar mais dor de cabeça. Você vai ter que tomar um Rivotril depois da audiência, não vale a pena. Então, para que você vai perder tempo fazendo isso? Para que você vai perder tempo cutucando? Não faz isso. Diz só, as coisas não aconteceram dessa forma. Então, de que forma acontecerá? Você vai trazer a sua. O genitor, de fato, deixou de coabitar com as partes autoras há cerca de 6 meses, porém, nunca deixou de prestar alimentos. Ocorre que, há cerca de 3 meses, deixou de trabalhar no período noturno na sua empresa, o que gerou uma redução salarial. E o que ele antes recebia, 4.350, foi reduzido ou caiu para 3.262,50. Fácil. Fácil. Cadê? Sobe. Aqui. Com essa redução, pensando aqui, tá? Não estou com o arquivo aberto. Pensando aqui. Com esta redução, ao comunicar à representante legal, a mesma não concordou com a redução, o que a levou a propor a ação de alimentos, embora tenha recorrido a inverdades na mesma. Mas você está atacando. Não. Aí eu não estou atacando. Já te dou a palavra, Érica, não baixa a mão, não. Aí eu não estou atacando. Perceba, se ele comunicou à mãe o motivo e ela disse que não estava recebendo, para que ela disse isso? Ela, de fato, faltou com a verdade. Não estou ofendendo ninguém. Diga, Érica. Oi, professor. Desculpa Olá. que hoje não estou muito bem, não, mas vamos lá. Eu devo colocar conforme documento em anexo? Perfeito. A contestação, assim como a petição inicial, será instruída dos documentos necessários. Eu não especifico aqui que ele te entrega contra-cheque. Eu digo apenas que ele te informa isso. É razoável supor que ele te entrega contra-cheque? Aí a gente vai fazer uma ressalva. E isso, repito, é uma faculdade de vocês. Você quer fazer modelo OAB? Se é modelo OAB, não se baseia em nada que não está ali. Se a questão não diz expressamente te entrega contra-cheque, ela não te entrega. Se você está fazendo pro NPJ, porque o seu desejo é fazer uma peça prática e aprender vida real, você vai exigir do seu cliente contra-cheque, porque um contra-cheque é um documento acessível a ele. Então, é razoável eu, como seu professor, supor que você pediu e juntou aos autos? Sim. Então, você coloca. A escolha é sua. Você quer Mas, fazer para praticar porque você quer fazer exame de ordem em civil? Beleza. Então, não coloca, conforme documento anexo, porque a questão não te disse isso. Você está fazendo no sentido prática NPJ, que nem eu sugiro, oriento, então coloca que está tudo bem. Beleza?
Tá. Então, outra pergunta, professor. Vamos lá. Ela não agiu de má fé? Agiu. Ah, isso aí não é motivo para, enfim, extinguir processo, o juiz decidiu o que ele quiser? Eu gostei da parte. O juiz decidiu o que ele quiser. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá. Extinguir o processo, não, Érica. Extinguir o processo, não. E eu vou te explicar por quê. O fato dela alegar isso não significa nada para o processo. Por quê? Alimentos são exigíveis a partir do momento que tem uma demanda. Então, vamos supor que eu tenho meu filhinho, a mãe não mora com a gente, a criança está há 2 anos sem receber um centavo dela. Eu posso dizer que nunca recebeu, eu posso dizer que recebeu até semana passada, não faz diferença nenhuma. Ela vai dever a partir do momento que o processo existir. E é dali para frente. Então, ela ter dito que nunca pagou, ela ter dito que pagou, não faz diferença. Você vai alegar isso porque você quer mostrar para o juiz que o seu cliente está de boa fé. Por quê? Porque, do ponto de vista subjetivo, e juiz é gente, ele está sujeito à subjetividade, isso será visto com bons olhos. Então, o juiz que veria a situação e falaria: 28%. Ah, mas ele sempre pagou, ele é um bom pai, ele está fazendo o possível, vamos deixar em 25 mesmo. Esse tipo de sutileza da vida real, entendeu? Então, vou pedir que condene ela por litigância de má-fé, alguma coisa, não vou falar nada. Por quê? Porque eu estou pensando só em cuidar e livrar o meu cliente da dor de cabeça. Se eu também começo a atacar, e isso varia de advogado para advogado, tá, Érica? Estratégia minha. Vai adiantar de quê? Ela vai tomar uma multa ali de alguma coisa, meio salário, um salário, enfim. E aí? Vai só agravar a situação que há entre eles. Nós, advogados e advogadas, quando falamos de direito das famílias, temos que ter esse cuidado de que esse tipo de relação vai perdurar enquanto os filhos viverem. O mínimo que a gente puder desgastar a relação, conflitando eles, atritando eles nos autos, melhor. Visão minha, ok? Pode ser que tenha um colega que fale: não, eu quero caos, eu quero sangue. Ah, tudo bem, respeito. Autonomia profissional de cada um, tá bom? Se o juiz entender que houve algum abuso de verdade, ele de ofício condena. E aí você não tocou no assunto. Futuramente, quando eles virarem bons amigos, eles ainda vão poder falar: pô, e aquele juiz, hein, armou para mim. Ah, ó, eu nem pedi nada, hein, não fui eu. Entendeu? Melhor não brigar, tá bom? Tá certo, obrigada. Nada. Então vamos lá. Falei qual é a verdade. Falei que o salário dele reduziu, ou seja, o que eu acabei de fazer? Eu produzi uma contraprova em relação ao contra-cheque que ela juntou, percebe? Eu não disse que o contra-cheque que ela juntou é falso, eu disse que ele é desatualizado. Por quê? Porque no caso anterior, da petição inicial, o que estava escrito? Te apresenta contra-cheque de cerca de 6 meses. E o que eu estou dizendo aqui? Te informa que há 3, ou seja, ele está dizendo: juiz, aquele documento é verdadeiro, não vou impugnar a juntada no meu contra-cheque. Só que ele está desatualizado e ele não condiz mais com a realidade. Aqui está a nova realidade. Ok? Então, eu digo para o juiz qual é o salário atual dele. Convém ainda informar que, com o fim da coabitação entre as partes, o réu passou a residir com sua genitora, Dona Fernanda, que passou por complicações médicas em razão de diabetes, o que levou a uma amputação. Aí eu te digo: estamos falando de vida real? Estamos falando de vida real. Conforme laudo em anexo, conforme documentos médicos em anexo, vida real, você faria isso. Você falaria para ele: vamos usar isso para tentar reduzir o valor da condenação. Então, me dá aí os documentos médicos da cirurgia e tudo mais. Beleza, beleza. Diga, Érica.
Poxa, desculpa, professor, Não, pelo mas amor de Deus, tem que porque perguntar. eu fiquei com uma dúvida. Vamos lá. O fato dele morar com a mãe não significa dizer necessariamente, na verdade é uma pergunta, Tá. que ele vai participar desse custeio. Vai que a mãe é rica, milionária. Aham. E aí? Ah, entendi. Vamos lá. Olha só. Olha o que ele te diz. Tem colaborado com as despesas, sobretudo em razão dos gastos de sua mãe. Se ela não precisasse de ajuda, ele não estaria colaborando. Percebe? Ai, entendi. Tá. Pensa, eu ganho 3 mil, vou morar com minha mãe que ganha 50 porque é uma desembargadora. O gasto que ela vai ter não chega nem perto do que eu ganho. Não vou fazer nada, ela não precisa de mim. Eu tô ali mais para dar um apoio moral, na verdade, ela que tá me acolhendo na casa dela, entende? Diga, Jorge. Olá, professor, boa noite. Então, Vamos lá. o que eu estou percebendo, como a gente está começando agora, né, essa parte de petição, a prática em si, né, como funciona, eu observei que a relação advogado-cliente tem que ser o mais próximo possível da confiança, da boa-fé, né? Porque, por exemplo, no caso de você representante da mãe, representante das crianças, aí ela não me falou certinho as coisas, no caso, ela mentiu. Eu, como advogado, eu tenho que saber realmente a verdade, né? Para depois não ser pego para a parte opositora, pego, poxa, mas você não falou isso? Então, essa questão de relação, tanto do autor quanto do réu, o advogado tem que estar bem, até de repente se resguardar, né? O que ela Claro. declarou é verdade, se não, não falei nada disso. Então, eu queria saber essa parte. Excelente, Jorge, excelente. Tá vendo como é importante vocês participarem? Jorge, o que que eu faço em ação de família, tá? Em ação de família. Entrevisto à parte, a gente conversa. Eu tenho uns formulários meus que eu uso com umas perguntas-chave para uma primeira entrevista, coisa para eu não esquecer, porque também a gente esquece, faz parte da vida. Aí marco um novo encontro para dali a tanto tempo para juntar os documentos. Passo meus valores e digo, contanto que não tenha nada diferente do que você me falou, o que eu vou cobrar é X, você vai me pagar dessa forma, concorda? Ah, concordo. Então você junta tudo isso aqui, eu vou elaborar procuração e vou elaborar contrato de prestação de serviços advocatícios e honorários. Beleza? Beleza. Nos encontramos de novo. Assinou tudo. Eu peço autorização para gravar a nossa conversa e ela vai me repetir tudo o que ela falou. Porque eu quero poder ouvir aquilo de novo enquanto eu elaboro a petição. Porque às vezes eu estou elaborando e eu esqueço de algum detalhe. Aí eu vou ficar ligando para o cliente. Ah, ó, estou aqui domingo fazendo sua petição, me tira uma dúvida. Não. Pode acabar acontecendo, eu posso ter esquecido de perguntar alguma coisa e ali na hora foi necessário? Beleza. Mas eu vou minimizar isso o máximo possível. Então eu vou pedir autorização e vou gravar a nossa conversa. Depois eu vou marcar com ela, mostrar a petição pronta e falar, ó, essa parte aqui é o direito. Você não precisa entender. Mas isso aqui é a narrativa dos fatos. Eu escrevi numa linguagem simples, até porque eu não vou ficar escrevendo em latim para não dificultar ninguém. Está numa linguagem simples, lógica e cronológica. Lê e me diz se está certo. Tá tudo certo. Beleza, então. Aqui está uma via da petição inicial para você levar para casa. Eu vou ficar com essa. Eu quero que você rubrique todas as vias e assine a última. Vai rubricar todas as páginas. Eu vou assinar eletronicamente depois a digitalização desse arquivo. Porque o que eu estou mostrando para o juiz? E isso foi uma coisa que eu aprendi na época da defensoria. Juiz, eu não sou louco. Eu posso até errar, porque todo mundo pode errar. Eu posso ter errado no direito. Eu posso ter errado no quantum. Mas o que ela me disse de matéria fática está aqui. E tem a assinatura dela em cada página mostrando que foi isso. Se ela quiser impugnar isso depois, dando uma de doida na audiência, falando que não falou aquilo, eu vou falar pela ordem.
por quebra de confiança, eu estou renunciando ao contrato agora, estou renunciando à procuração agora e estou requerendo prazo para juntar a gravação da nossa entrevista para provar que eu não estou mentindo. E disso eu vou querer expedição de ofício, cópia da ata, porque eu vou processar ela. É nesse nível. Você tem que mostrar para o cliente que você não está ali para ser passado para trás. Você não está ali para... a culpa foi do advogado que inventou isso. Não, senhor, não, senhora. Aí vai da sua preocupação com cada caso, entendeu? Pode ser uma saída, Jorge. Beleza? Muito agradecido, professor. Estamos juntos. E aí fica essa dica, tá, gente? Petição inicial e contestação, que é a primeira manifestação, pede para a parte assinar junto. Diga lá, Kátia, bem-vinda. Ô, professor, boa noite. O senhor, quando faz a inicial, o senhor antes oferece a mediação ou não? É muito capcioso você perguntar isso numa aula gravada, mas tudo bem. Eu, enquanto advogado, não. Por quê? Primeiro, que, na minha visão, só pode mediar quem tem curso de mediação. Então, eu precisaria me capacitar enquanto mediador para fazer isso. Eu até poderia convidar a parte para pagar um mediador e procurar o mediador, não sei o que, não sei o que. Mas eu faço uma filtragem dos meus clientes. E aqui, gente, é óbvio, a minha realidade profissional, e eu não sou um advogado rico nem nada assim, longe disso. Quem é meu aluno ou aluna na ilha sabe que eu dirijo um quid. Mas quando eu entrevisto meus clientes, eu escolho se eu vou ficar com aquele cliente. Se eu acho, e aí é uma questão moral minha, se eu acho que aquilo ali é só uma rusga temporária, eu até faço alguma coisa do tipo, você não quer tentar conversar mais? Olha, pelo que você está me falando, isso aí vai ser algo temporário, dá para resolver de outra forma. Às vezes, me aparece um pessoal querendo divórcio. Porque fez isso, fez aquilo, eu tô com ódio, meu Deus do céu, não sei o quê. Só que a experiência da profissão vai te ensinando a conversar. Então, você conversa, conversa, conversa. Olha, entendo, vamos fazer assim, eu quero esses documentos aqui. Se você realmente for fechar comigo, eu vou cobrar tanto. E aí, quando a gente se encontrar, eu já vou trazer o contrato. Você já vai pagar a primeira parcela, porque eu não vou trabalhar de graça. Mas vou te dar uma sugestão enquanto advogado. Tenta conversar. Vê se semana que vem você não está mais calmo ou mais calma e vê se vocês não conseguem conversar para resolver isso de outra forma. Às vezes dá. Mas aí eu não me meto. Não vou chamar a pessoa. Não deu? Quero entrar mesmo, é isso aí, não tem nada que conversar e vamos para treta. Beleza. Pague meus honorários, vamos em frente. O juiz vai marcar uma audiência de mediação. Se tiver mediação, ótimo. Se não tiver, segue o processo. Eu não ofereço. Tá bom? Professor, quando eu fiz a pergunta, não foi com essa intenção. Não, mas, não. É porque a Estácio depois eu... briga comigo falando assim, poxa, como é que o professor disse que não acredita em mediação? Não, professor, é pessoal, eu não acredito. Desculpa, mas olha, Estácio. Eu, como uma advogada, né, serei, caso eu visse que haveria uma possibilidade de uma mediação, com certeza estaria incluído meus honorários, tá? Porque também eu não vou trabalhar de graça. Eu não pensei em mediação pro bono, não, tá? Não, não, também não, claro. Por isso eu jamais faria o curso de mediação, que eu sei que praticamente o advogado trabalha de graça. Praticamente, acho que é 10 reais por cada acordo que eles conseguem fazer. Caramba. É pro bono, para mim isso é pro bono, né? Não paga nem a gasolina. Pois é. Então, assim, mesmo que vamos tentar uma mediação para não entrar com uma ação ordinária, né? Não ajuizar, mas com certeza eu ia propor, chamar um mediador, mas olha, meus honorários são esse aqui. Porque ela vai sair ganhando. Ela vai Você sair ganhando. chamaria um mediador. Sim, eu chamaria um mediador,
Beleza. Mas eu não estou promovendo aquilo tudo. Eu tenho que ter o meu... Eu estou trabalhando, eu não estou roubando, eu estou trabalhando, não é? Perfeito. Eu daria para ela um orçamento. Perfeito. De um e de outro. Ó, você aqui é mais rápido, um acordo, né? A gente pode chamar um mediador. Agora, o meu valor é esse aqui. Normal. Eu não faria isso. E é uma coisa da minha geração, da minha época de formação, né? Na minha visão, que eu admito estar ultrapassada, mas é a minha, eu provavelmente vou morrer com ela, eu gosto do processo. Então, se tem chance da pessoa se entender de outra forma, eu nem pego. Não, vai lá conversar. Já resolvi o caso de cliente da seguinte forma, e sem brincadeira, tá, Kátia? Eu já cheguei para cliente e falei assim, olha só, por que vocês não conversam com um psicólogo de casais? Eu acho que pode ser uma solução. Porque o cliente me procurou, estava tendo umas dificuldades em casa, estava difícil a convivência, não sei. Mas eu senti que havia a vontade de dar certo ainda. Então, o que vocês procuraram? Outro dia encontrei eles ali na Feira da Ribeira, felizes da vida. Ali o advogado, doutor, que bom que você não fez o meu divórcio, né? E eu, que feliz, gente, que alegria. Tudo bem. Eu não gosto de mediação. Eu gosto da treta, eu gosto da confusão, Kátia. Eu gosto da audiência, do caos. Professor, o senhor quer ver o parquinho pegar fogo, né? Eu quero. Família é para isso. Eu entendi. É porque Tá mediação bom? realmente é uma coisa assim antiga, porém é igual arbitragem, né? É antiga pra caramba, mas agora que está embutindo na cabeça das pessoas. E eu acho que isso é um pensamento dos novos formandos, né? Sim. Vocês serão uma geração muito mais capaz de conversar, capaz de dialogar do que a minha. Sim. Vamos lá. Obrigado, professor. Nada, estamos juntos. Vamos lá. Então, o que eu falei até agora? Eu falei que o salário dele caiu. Eu falei por uma questão, vou mostrar para o juiz que eu sou bonzinho, que eu estava pagando. Vou mostrar que existem despesas significativas na minha vida. E, inclusive, eu falo aqui embaixo que existe uma planilha de gastos com os valores que ele gasta com a própria mãe. Eu especifiquei, não. Quais? Não. Na vida real, o que seria? Sei lá, gente, despesas com medicamento. Eu já fiz um caso de oferecimento de alimentos que o pai tinha que oferecer um valor menor porque ele tinha passado por uma cirurgia de amputação. Foi daí que eu puxei esse exemplo. E ele estava tendo despesas na adequação da casa dele para a situação dele. Barras de apoio, elevador, um monte de coisa assim. Foi daí que eu tirei o raciocínio. Não estou especificando que gastos são esses, só estou dizendo gastos com ela por causa disso. Então, siga seu coração em relação a isso, tá bom? Estou apenas justificando gastos. Então, o que ele quer? Ele não disse o que ele quer. Ele quer a improcedência do pedido e o melhor que eu posso fazer é pedir para ele não pagar nada. Seja razoável. O pai não vai pagar nada para os filhos, sendo que ele está pagando voluntariamente 25%? Não. Então, o que ele quer está implícito. O que ele quer é pagar 25%. Percebe? Porque ele já está fazendo isso voluntariamente. Então, o que eu vou dizer? Assim sendo, o valor demandado pela parte autora foge à realidade. Aí é com as suas palavras, tá? Estou chutando aqui. Foge à realidade do genitor, observando-se o princípio o binômio da necessidade e possibilidade, ou, se você pegar uma doutrina mais atual, tipo um Rolf Madaleno, ou Maria Berenice Dias, enfim, pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, a possibilidade de pagamento do genitor, ora réu, está reduzida por fatos alheios à sua vontade e inescapáveis, quais sejam as despesas com sua própria mãe. Assim sendo,
concorda em prestar alimentos no valor de 25% de seus rendimentos, tal qual vinha fazendo voluntariamente. O que eu estou dizendo para o juiz? Juiz, eu não sou doido. Eu não vou dizer, não, deixa as crianças passarem fome. Eu vou dizer, 25% é o que eu posso. Não é 30%, não é 35%, não é 40%. O que eu posso é 25%. Beleza? É isso que dá nesse momento. Então, a minha proposta é essa. E aí, como é que eu sigo a contestação? Povo, está treinando para a OAB? Da doutrina e da jurisprudência. É vida real? É uma ação simples. É uma defesa simples. Você não precisa ficar citando doutrina e jurisprudência. Eu nunca citei doutrina e jurisprudência numa ação minha, nem de alimentos, nem de oferecimento, nem uma contestação, porque não precisa, gente. É óbvio o direito ali. Doutrina e jurisprudência a gente cita quando a gente precisa mostrar para o juiz algo diferente. Então, o entendimento dos tribunais agora atualizado é esse. Estou falando disso? Não. Estou falando de uma regra normal, geral, básica. Então, preciso na vida real? Não. Então, não vou pôr. Conclusão. Fácil exposto requer que sejam improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, concordando o réu em pagar, em prestar alimentos no importe de 25% de seus ganhos, blá, 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 blá. Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, aquilo geralzão mesmo. Dá-se a causa o valor? Não. Contestação não tem, dá-se a causa, né? A causa já tem um valor. O valor é atribuído pela parte autora e depois aceito ou não pelo juiz, com base no parecer do cartório. Então, não tem dá-se a causa o valor de nada. Concorda com a audiência, ele precisa falar isso? Leia os autos, leia o processo, leia a questão. Ele parece não concordar? Não. Ele está, na verdade, bem disposto, ele está pagando voluntariamente 25%. Ele vai se recusar a ir para a audiência de mediação? Não vai. Então, eu preciso, nesse caso concreto, dizer requer a retirada do processo de pauta de mediação, uma vez que não tem interesse. Não precisa. Então, deixa. Aguarda a audiência de mediação. Rio de Janeiro, data, assinatura do advogado, acabou. É literalmente só isso. É uma petição muito mais simples do que a petição inicial, em regra. E aqui fica a dica para vocês, porque isso é algo que talvez, não sei se algum professor já te disse. Contestar é muito fácil. Sabe por quê? Porque você vai pegar tudo que o autor falou e tentar desfazer. Você não precisa buscar fundamentos pros pedidos. Isso é obrigação do autor. Você precisa buscar fundamentos para a improcedência dos pedidos. Você só precisa contestar aquilo que foi alegado. Então, gente, ele deixou de pedir tal coisa, problema dele. Para você, o seu interesse é tirar o máximo possível. Então, é muito simples, ela é muito reflexiva, ela é muito básica. Quando você advogar, por exemplo, em juizado, você verá que algumas empresas contratam escritórios para processos em massa que tem umas contestações assim. Eu faço uma ação de 3 a 4 páginas contra a Amazon, aí vem a Amazon e me dá uma contestação de 30. Não precisa. Era tão mais simples, era tão mais direto. Você não será esse tipo de advogado nem advogada. Estamos combinados? Você vai ser sucinto. Você não quer dizer ser minimalista, mas você vai contestar o que precisa ser contestado. Você não vai ficar enchendo folha. Você não vai ganhar mais honorários ou alguma coisa assim se você fizer um TCC de contestação. Você só precisa contestar o que está na inicial, gente. Menos é mais. Então, meu povo, nosso encontro de hoje é mais rápido por causa disso, porque é mais simples. Vocês vão perceber que o nosso próximo encontro, quando falarmos de apelação, vai ser simples também. Fica até já um alerta de spoiler. No nosso primeiro encontro, ele, na verdade, não teve um caso concreto. Ele teve lá
contrato, procuração e subs. O nosso segundo encontro foi uma petição inicial com um caso concreto, com uma narrativa. É fulano, é ciclano, é a criancinha tal e etc. Hoje, nós continuamos nessa história. O nosso próximo encontro será uma apelação nesse processo. Então, vou te dar uma sugestão se você me permitir, tá bom? Se você me permitir. Não se sinta de forma nenhuma perseguido ou perseguida com o que eu vou propor a você. Mas eu acho que é um exercício legal. Você fez uma petição inicial. Procura um colega ou uma colega sua e fala: você está na mesma turma que eu. Eu vou contestar a sua inicial e você vai contestar a minha, beleza? Beleza. E no outro encontro, apelação no mesmo processo. E aí você já tem a inicial, a contestação e vai ter uma apelação. No mesmo processo, entre aspas. Eu acho que fica legal. Você começa a montar uma pastinha, sei lá. Fica a dica, tá? Se você me permite, fica a dica. Meu povo, era sobre isso. Se você tiver dúvidas, perguntas, questionamentos, eu estou aqui para isso. Se não, desejo um bom descanso para você. Na semana que vem, nós não vamos nos encontrar, como vocês bem sabem, porque semana que vem é feriado. E na outra semana é prova. Então, para aqueles que forem fazer prova, que não sejam de disciplina extensionista ou algo assim, eu desejo uma boa sorte na sua AV1. Tá bom? Jorge, diga, Jorge. Professor, aproveitando uma dúvida minha. Essa parte aí da inicial, a contestação, né? A gente pode fazer manuscrito, porque no Pode. caso, quando for na ordem, né, a gente vai ter que fazer manuscrito. Seria um exercício, né? Pode. Escolha sua. Liberdade total. Tá, ok. É o que eu falei no começo, Jorge. Vocês são livres para seguir um dos dois caminhos. Ou você faz pensando na ordem, e aí você vai se aproximar o máximo possível de uma prova de ordem, como prática, se você for fazer na área civil, ou você faz voltando para a prática profissional. Então, se você quiser, eu obviamente coloquei aqui, né? Cadê? Eu coloquei aqui para vocês, considerando apenas as informações expostas, se você quiser fazer também uma petição inicial e uma contestação, imaginando um caso real, quer inventar alguma coisa nova, inventa. Coloca, apimenta essa história, cria mais umas tretas, segue teu coração, pensa como se fosse um processo mesmo, entendeu? Também é uma opção. Não vai perder hora nem nada assim. Fica como teste, tá bom? Duas opções diferentes. Tá, ok, professor. Muito obrigado. Falou? Diga, Érica. Professor, em relação à segunda-feira, a gente não se encontra na segunda-feira? Nos encontramos já. Na última segunda, vamos nos encontrar na próxima. Mas aí não é trilha. Não, não é trilha, não. É o estágio que virou virtual. É isso. Tá bom. Tá bom. Meu Deus, eu estou ficando confusa porque tem as atividades da trilha e as atividades do estágio, mas Isso. eu estou anotando para não dar erro, não. Obrigada, professor. Vocês que são pessoal da ilha, semana que vem a gente já tem as entrevistas e a nossa contratação deve sair logo. Tá bom? Até a próxima. Interrompendo a gravação.